profeta Jonas 4. Esse livro é um livro bem conhecido, uma passagem bem conhecida. E eu já estou terminando o livro do Velho Testamento. Já estamos nos livros de Jonas, mais um pouquinho entramos no Novo Testamento. Eu já tinha lido essa passagem antes e fomos ler a Bíblia toda, voltamos para lá novamente. E essa passagem sempre chama atenção, eu acho muito interessante essa palavra de Jonas, porque Jonas é um pouco da gente, né? Nós todos somos um pouco de Jonas e a gente vai entender isso aqui. Amém? Então, Jonas 4. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma moeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da moeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a moeira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da moeira? E ele disse: é justo que me enfades, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão da moeira, na qual não trabalhaste, nem a fizestes crescer, em que uma noite nasceu e na outra pereceu. E não é eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens, e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Podem sentar, glória a Deus. Deus é lindo, tá? Como eu disse, nós temos muito de Jonas. Nós não somos diferentes de Jonas. Jonas vivia numa cidadezinha em Nazaré, uma cidade pequenininha, chamada Gate. E Deus manda que ele fosse para Nínive, fosse até aquela cidade, porque aquela cidade estava destruída. Aquela cidade era uma cidade grande, muito grande, uma cidade muito fortificada. Ela era uma fortaleza, aquela cidade cheia de torre, rica na política, rica financeiramente, tinha muitos guerreiros. Apesar de toda essa riqueza, de ser uma cidade rica, um local próximo, tudo que eles tinham em riqueza, eles tinham também maldade. Eles eram ruins, eles eram guerreiros, eles matavam, eles sabotavam, eles faziam muitas coisas erradas, e eles eram idólatras, fortes, guerreiros. E quando o Senhor fala para Jonas que Jonas fosse a Nínive, Jonas se recusou a ir, Jonas não quis ir. Ele foi, mas ele foi contrariado, ele não queria ir, por medo, porque ele sabia que lá ia encontrar muita dificuldade, ia encontrar muita luta. Pregar o evangelho naquela cidade não ia ser fácil. E nós somos diferentes de Jonas? Não somos. Porque nós queremos as coisas mais fáceis. Meu Deus. Quando alguém fala para nós: vamos fazer um evangelismo,
A gente pensa, primeiro, será que vai estar muito sol? Será que vai chover? Será que vai ter alguma coisa para eu comer no caminho? Será que as pessoas vão aceitar? Aquele povo lá não é muito legal, aquele povo não gosta muito da palavra de Deus, aquele povo está mais interessado em outras coisas. Não vai ser fácil pregar o evangelho para aquele povo. A gente coloca um monte de obstáculo. Será que vai ter uma condução para mim ir? Alguém vai me dar uma carona? Vou ter um Uber para ir? Enfim, nós colocamos muitas dificuldades para fazer a vontade de Deus, assim como Jonas. Então falar, nossa, como Jonas agiu errado. Por que Jonas não foi logo assim que Deus mandou? A gente também não vai. A gente também não faz. Quando é para fazer a obra de Deus, a gente arruma um monte de dificuldade, um monte de empecilho, um monte de será, porque, talvez, como, o outro foi, um monte de problema a gente inventa. Assim como Jonas. Aquela cidade era difícil? Era um povo difícil. Mas era um povo que Deus amava. Porque nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, Deus nos ama e quer nos salvar. E Ele conta conosco. Para assim como alguém falou dele para nós, nós venhamos falar dele para alguém. Mas a gente acha difícil. A gente coloca um monte de dificuldades. Mas Jonas foi até um determinado local. Só que era para Jonas ir para Nínive. Jonas desce até Jope, uma cidade portuária. E ali tem os navios. E ele entra dentro daqueles navios para poder ir para outra cidade, para Tarso, que é o contrário daquilo que Deus mandou ele fazer. Exatamente como a gente faz. Quando Deus nos manda fazer algo, a gente dá um jeitinho de fazer o contrário. E pior, a gente fala, mas eu fiz isso porque isso é assim. A gente sempre tem que achar uma desculpa para os nossos erros. E Jonas foi para Tarso, não foi para Nínive. E no caminho, como a gente sabe, teve toda aquela tribulação, todo aquele problema. O povo jogou Jonas na água e ele foi engolido por um peixe grande, e acabou indo para Nínive. Lá, a palavra de Deus diz que no centro do peixe, na barriga do peixe, ele clama ao Senhor. E é isso que a gente faz quando a gente erra, que a gente não respeita o que Deus falou. Quando a gente não obedece a Deus, a gente faz do nosso jeito, a gente quebra a cara, e aí a gente faz como Jonas. A gente vai na presença do Senhor, Pai, me perdoa, errei, não era para fazer assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, como teve de Jonas, e considerou que ele fosse para Nínive. E quando ele chegou em Nínive, ele agradeceu a Deus por estar vivo, e ele orou como muito ali, ele pregou naquela cidade como nunca. Ele falou, durante 40 dias ele falou, essa cidade vai ser destruída, se consertem, essa cidade vai ser destruída, se consertem, essa cidade vai ser destruída. 40 dias ele falou as mesmas palavras. E o povo, a cidade, o rei, do menor ao maior, do pobre ao rico, do novo ao velho, a cidade se converteu. Ele não esperava um negócio desse. Ele achou que ninguém ia estar ouvindo a pregação dele. Mas Deus tomou aquela cidade de uma tal maneira que toda a cidade se converteu, toda a cidade aceitou Jesus. Porque o povo creu no que ele estava falando e o povo teve medo. E o povo falou, quem sabe, se a gente não se converter, se a gente não aceitar esse Deus que ele está falando, se a gente não tomar uma posição diante desse Deus, ele não tem misericórdia de nós e não nos destrói. E o povo creu nisso, o povo se conscientizou disso, e o povo resolveu aceitar Jesus, e a cidade toda foi salva. E Deus desistiu de destruir a cidade. Deus deixou o povo. E Jonas, por sua vez, ficou triste. Jonas ficou triste porque Deus não destruiu a cidade, é verdade, né? Mas Jonas ficou triste porque Deus salvou aquele povo. Quando nós falamos de Jesus
batiza, a pessoa sente, caminha na presença do Senhor, a gente fica feliz. Mas Jonas ficou triste. Jonas não se agradou com a posição do Senhor. E ele sai daquela cidade. E ele vai para um determinado local e fica longe. Ele saiu fora da cidade e ficou longe e falou: eu vou ficar aqui observando, eu vou ficar aqui olhando, porque Deus é um Deus longânimo e Ele é tardio em irar-se. Eu vou ver o que Ele vai fazer, porque eu preguei durante 40 dias aí que Ele ia destruir a cidade, e agora Ele não vai destruir mais a cidade. Eu sabia que Ele ia fazer isso, era por isso que eu não vim, foi por isso que eu não queria vir. E agora, como é que eu fico diante desse povo? Ele não destruiu a cidade. E eu disse que ia destruir. Ele ficou triste, arrasado, porque Deus não destruiu a cidade. Vejam só. E ele sai, fica fora, num determinado local. E ali, Deus pergunta para ele: por que você está triste? Aí ele fala: quem sabe? Ele fala: quem sabe se voltará a Deus, ele se arrependerá, ele se apartará do furor da sua aqui, nesse pedacinho, irmãos. O povo da cidade, quando ele fala que vai destruir a cidade, o povo acredita. E o rei fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Aquele quando ele fala: quem sabe se nós mudarmos, o Senhor não nos destrói, o Senhor não destrói. Aleluia! Porque o povo se arrependeu dos seus pecados, o povo voltou a Deus. Mas Jonas não gostou, e Jonas se afasta e fica de longe observando. E Deus fala para ele: por que você está essa cara aí? Aí ele fala para o Senhor: o Senhor falou que ia destruir a cidade e não destruiu a cidade. Como é que fica? Eu agora preguei durante esses 40 dias. Eu preguei durante esses 40 dias e agora a cidade continua inteira. Não houve nada. Não aconteceu nada na cidade. Para mim, olha, chegou. É melhor eu morrer. Deus fala: é justo isso que você está fazendo? Está certo o que você está fazendo? Você querer morrer porque eu não destruí a cidade. Ele fala: é justo sim. É justo. E ele ficou deitado lá num canto. E Deus coloca sobre ele um pé de abóbora. Nasce ali um pé de abóbora. E a abóbora cresce. No espaço que ele fez, a abóbora cresce e dá uma sombra gostosa para ele, uma sombra boa, um vento bom. Ele se alegra, ele fica contente ali, ele dorme. Ele dorme, ele tem um sono gostoso. Passa no dia seguinte, o Senhor manda ali um bicho. E o bicho come todinha a abobreira. E novamente o sol bate no rosto dele. Ele vê aquilo e ele se entristece de novo. Ele fala: eu não falei, melhor que eu morra mesmo. Mais uma vez ele está desiludido. Ele ficou triste. Aí Deus vira para ele e fala: por que ele está triste? Ele fala: é melhor eu morrer, eu quero morrer. Por que o Senhor não me mata logo? Por que o Senhor não acaba com a minha vida logo? Eu quero morrer. E Deus fala para ele: olha, você ficou triste por causa da abóbora, que nasceu num dia e morreu no outro. Não foi você que plantou, não foi você que cuidou, não foi você que criou, não foi você. Nasceu ontem e morreu hoje. E você está aí arrasado, querendo morrer por causa de um pé de abóbora. Imagine eu, Deus fala para ele, imagine eu, como que é a minha situação, como que eu fico. Se eu estivesse destruindo uma cidade onde mais de 120 mil pessoas não sabem distinguir entre a sua mão direita e a mão esquerda. Meu Deus! Então vejam bem, a gente entende, é linda essa passagem. Jonas estava preocupado só com ele, com a reputação dele, com o que ele falou e não cumpriu. Não estava preocupado em salvar a cidade, em salvar aquele pessoal, estava preocupado com ele. Mas Deus não. Deus estava preocupado com a cidade. E Deus salvou a cidade. Independentemente de se ele gostou, se ele queria morrer, se ele não queria morrer, Deus salvou a cidade. Porque o importante para Deus é vida, é gente. Deus ama as pessoas.
Nós aqui na igreja amamos pessoas. Nós estamos fazendo 30 dias de oração. Todos os dias, cada um tem um horário. E onde uma das nossas pautas é o povo. É encher a igreja. É trazer pessoas para cá. Quando a gente faz um encontro, a gente não faz um encontro porque a gente quer ficar 3 dias no sítio. Se a gente quisesse ficar 3 dias no sítio, a gente alugava uma piscina e ia para lá. Não é isso o intuito ideal, mas é ganhar pessoas, é encher essa igreja. Quando eu venho para cá na quarta-feira, às vezes toda uma vez por mês eu venho numa quarta-feira fazer a limpeza aqui. E eu saio falando, aqui é o João, aqui é a Maria, aqui é o Antônio, aqui é o Paulo, aqui é o Tiago, aqui é o Carlos, aqui é o plano, e vou falando, porque eu sei que um dia essa aqui vai estar tão cheia que nós vamos ter que ficar lá fora para ocupar o lugar para as pessoas sentarem, porque nós amamos gente, nós queremos vida, queremos pessoas, arrancar pessoas da escravidão, da mão de Satanás, do esgoto. Nós queremos vidas, almas para o reino do Senhor. Nós nos preocupamos com vidas. E que nós continuemos sempre assim, nos preocupando com vidas. Porque a única coisa que importa para Deus é vidas, é alma, é para o seu reino. Vamos arrancar essas pessoas da mão do inferno. Aleluia! Entendeu, irmão? Que a paz do Senhor Jesus abençoe a todos e que a gente tenha essa consciência na nossa mente. Eu agradeço a minha oportunidade